Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. E agora vamos para a videoaula de correções das atividades da semana, referente à semana 30 do 11 a 4 do 12 de dezembro. Vamos iniciar então com língua portuguesa, na página 221, onde estamos aprendendo desde a semana anterior sobre os poemas. E nessa semana aprendemos os diferentes tipos de poemas. O primeiro poema que vimos fomos poemas que parecem brincadeiras. E o nome desse poema era Pega, Pega. Espero que vocês tenham aproveitado esses poemas e de seus diferentes tipos para treinar a leitura. Na página 222, temos poemas que constroem imagens. Então, vemos aqui que está escrito o poema, porém está construindo o quê? Uma imagem de uma flor. E, por fim, vimos o quê? Os haikais, né? Que é um tipo de poema, é um poema de origem japonesa. Ele é bem curtinho, ele tem apenas 3 versos, ou seja, 3 linhas. Ok? O assunto dele é um assunto rápido, instantâneo, está ligado à natureza e a uma imagem também, como vimos aqui na página seguinte. Temos 2 imagens, ou seja, 2 poemas, 2 haikais de origem japonesa, estão ligados à natureza. Primeiro que o menino maluquinho está num redemoinho, né? E o segundo está observando uma paisagem. E na sua escrita deve conter o quê? 3 versos ou 3 linhas. E contém, né? A primeira está escrito no ar, não adianta que não sei o que é devagar. E a segunda é tarde clara e quieta, cara de haikai, que é coisa de menino poeta. 2 exemplos de haikais. E depois vocês o quê? Farão um haikai conforme os exemplos aqui. Se vocês quiserem pesquisar na internet também, faça no caderno junto com o desenho e me enviem por foto, tá bom? Para eu poder estar corrigindo, estar olhando, dando visto. Na parte de baixo, conversa em jogo, a gente conversamos no vídeo de explicações, então vamos para a próxima página. Aqui estudamos sobre as sílabas ka, que, ki. Aprendemos que sempre depois do que vem o U e aprendemos lá embaixo o que? Que o som pode mudar. A escrita é a mesma, mas o som pode mudar. Então, vamos lá. Vocês leram aqui um pequeno poema sobre o iaque. Depois temos a atividade 2. O que o som produzido lembra? Então, vamos lá. Nhoque pro iaque, ó. Nhoque pro iaque. Então, o som de alguém mastigando, ó. Nhoque. Iaque. Então, lembra o som de alguém mastigando, né? Nhaque, nhaque. Como nas onomatopeias. Então, essa é a nossa resposta correta. Depois temos aqui a atividade 3. Onde temos um quadro de palavras e era para vocês classificar abaixo no quadro as palavras que tem o quá, as palavras que tem que e as palavras que tem o que. Indo para as respostas, na primeira coluna do quá, temos quatro, aquário e quadro. Na segunda coluna do que, temos moleque, querida, raquete e nhoque. E na terceira coluna do que, temos maluquinho e máquina e quibe. Então, essas são nossas respostas corretas. Então, agora para a página 231. Aqui temos a atividade 4, onde vimos o que? Uma cruzadinha silábica que vocês teriam que estar preenchendo os quadradinhos conforme as perguntas que estão aqui e as flechinhas indicando. Então, eu vou ler a referência, né, a pergunta ou a dica e vou já falar a resposta. Então, acompanhe aqui com o cursor para vocês não ficarem perdidos. Primeira pergunta, são aves? No diminutivo. Então, nossa resposta vai ficar periquitinhos. Segunda dica, o que não é grande? Pequeno. O que é amado? É querido. É uma fruta? Caqui. É um animal? Quati. E a última dica, nome das histórias dos gibis? Quadrinhos. Então, lembrando que estamos estudando as sílabas quaque aqui. E com essas dicas, essas são nossas respostas corretas. Conferem aí com a cruzadinha de vocês. E finalmente chegamos aqui na parte onde o som muda. É a mesma grafia da sílaba, só que o som muda. E não, que-ue. Aqui tá quente, aqui 50. Então mudou o quê? O som. Esquilo, tranquilo. É a mesma grafia do que, porém mudou
o som. Então, o que você observou? Nossa resposta correta, o som das sílabas formadas com QU varia, né? Muda, varia. Então, nossa resposta correta dá A. Agora, vamos para B. Leia outras palavras que a mudança do som também acontece. Então, temos 50, frequenta, questão, sequestro. Todas estão com a mesma grafia, porém o som mudou. Então, registre o que foi observado. O que foi observado, nossa resposta correta. As sílabas que e que podem ser pronunciadas de forma diferente. Ora se pronuncia e se ouve a letra U, né? Como, por exemplo, frequenta, ouvimos a letra U. Ora, ela não é pronunciada e ouvida. Por exemplo, questão, temos o U, mas não ouvimos a letra U, a vogal U. Então, essa aqui é a nossa resposta correta para a explicação, né, da mudança do som entre essas palavras. Agora, vamos para as correções de matemática na página 194, onde nessa semana estamos trabalhando com a divisão. Nessa página temos a atividade 1 e 2. Na atividade 1, aprendemos o que é metade, é quando dividimos algum número por 2. Aqui a nossa operação era 12 dividido por 2. E a nossa resposta correta, aqui, pessoal, para fazer o cálculo, vocês podem desenhar no espaço do livro tranquilamente, conforme aquele vídeo que eu expliquei para vocês como que funciona a divisão e como devemos dividir, tá bom? Nossa resposta correta é 6, então as duas lacunas preenchidas com o número 6, que é a nossa resposta. Na atividade 2, aprendemos o que é um terço, quando a gente divide algum número por 3. Aqui a nossa operação é 24 dividido por 3. Nossa resposta correta é 8. Então, Camila vai guardar 8 botões em cada caixa. 1/3 de 24 é igual a 8. Página 195, temos a atividade 3 e 4. Na atividade 3, aprendemos o que é 1/4 de alguma coisa, de algum elemento. É quando dividimos algum número por 4. Então, vamos ter 1/4 deste número. Aqui, no caso, a operação foi 20 dividido por 4. Lembrando que a divisão sempre caminha com a tabuada, tá bom? Então, para dividir, precisamos sempre ter a tabuada. Então, 20 dividido por 4. Qual é a nossa resposta correta? 5. E na atividade 4, temos também uma conta referente a 1/4, porque temos 1, 2, 3, 4 partes. Então, 32 dividido por 4, nossa resposta 8. Vamos então para a próxima página. Na atividade 5 e 6, trabalhamos sobre 1/5, quando dividimos um número por 5. Na questão 5, a nossa operação é 30 dividido por 5. Nossa resposta correta é 6. E na atividade 6, a operação é 20 dividido por 5. E nossa resposta correta, que não dá para enxergar direito, mas é o número 4. Nesta página, aprendemos na atividade 7 o que é 1/10, quando a gente pega um número e dividimos por 10. Aqui a operação era 40 dividido por 10. A nossa resposta correta é 4. Marta vai colocar 4 clipes em cada caixa. 1/10 de 40 é igual a 4. E na atividade 8, era para vocês pintarem 1/3 na A, 1/3 das bolas. Temos aqui no total 27 bolas. Quando eu falo 1/3, quer dizer que o número será dividido por 3. Então, será a nossa operação 27 dividido por 3. Quando eu fazer o cálculo, eu irei descobrir que a resposta será 9. Então, aqui na A da 8, devemos de pintar 9 bolas. Agora, vamos para a atividade B da 8, que pede para pintar 1/5 dos carrinhos. Temos aqui 25 carrinhos. 1/5 quando a gente pega uma quantidade e divide por 5. Se eu tenho 25 carrinhos, nossa operação vai ser 25 dividindo por 5. E a nossa resposta, né, o resultado dessa divisão é 5. Então, aqui devemos pintar 5 carrinhos. Agora, vamos para as correções de história na página 128, onde temos o texto Portugueses e Ameríndios, o nosso tema. Temos um texto
introdutório, depois temos a aldeia Tupi, onde vai explicar muitas coisas que vocês leram, uma imagem de apoio do estudante, né, da etnia Guarani, na sua aula de Tupi-Guarani, numa escola municipal indígena. E depois, lá embaixo, uma perguntinha, por que os portugueses aprenderam a língua dos indígenas e não o contrário? Eu pedi para vocês refletirem, né, para poder responder essa questão. Vamos para a resposta correta. Porque o número de indígenas, pessoal, que viviam no território, aqui no nosso território, era muito maior que o número de portugueses, é claro, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil. Além disso, os portugueses tinham maior interesse em se comunicar com os indígenas, pois estes dominavam e conheciam muito bem o território. Então, essa é a nossa resposta correta. Próxima página 129, vocês leram aqui, né? A herança dos indígenas, depois o textinho arte indígena, pintura corporal, que é muito importante conhecermos a cultura indígena. E lá embaixo dessa página temos um tema muito importante, ó, respeito às diferenças. Intolerância é não aceitar quem é ou parece diferente. Todos têm o direito de ser como são. É importante saber aceitar e respeitar o jeito de ser de outras pessoas. As diferenças tornam as sociedades mais ricas e diversificadas. Por exemplo, temos na nossa sociedade negros, indígenas, brancos, somos todos diferentes. Porém, todos merecemos o quê? Respeito. Depois tem uma perguntinha. Converse com os colegas como podemos resolver conflitos. Tá bom? Contem situações de conflito que vocês vivenciaram dentro ou fora da escola. Então, temos aqui uma situação de conflito, de problema, de uma briga, de uma discussão. Como podemos resolver esses conflitos? Primeiro, pessoal, ouvir. Ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, qual é a verdade do outro. Né? Se colocar no lugar do outro. Devemos ter essa empatia ao próximo, pessoal. Ver o melhor lado da outra pessoa, né? Ver a razão e o que a outra pessoa tem a falar. Respeitar o outro é fundamental em todas as ocasiões. Ok, pessoal? Vamos agora para as correções de geografia, dando início lá na página 118. Aqui já conversamos no vídeo de explicações, então vamos para a página 119. Nesse tema de geografia, estamos aprendendo o que? A dinâmica entre a cidade e o campo, porque uma não vive sem a outra. Aqui temos o tema circulação de produtos entre a cidade e o campo. Depois temos um pequeno texto e várias imagens. Essas imagens representam a sequência do que? Da fabricação do papel. Tá bom? Então temos aqui a primeira imagem. Da onde que vem o papel? Né? Das árvores, de uma origem vegetal. E que vem o que? A matéria-prima. Depois, o que ocorre? As árvores, elas são extraídas por maquinários, levadas às indústrias e transformadas em papel, onde utilizamos no nosso dia a dia. Sabendo disso, vamos para as questões. Atividade 1. A pergunta quais das imagens refere-se ao trabalho desenvolvido no campo. Então, nossa resposta correta é a 1 e a 2, ainda no campo. E na B da 1, trabalho industrial desenvolvido no campo ou na cidade. Então, na cidade, a imagem 3 e 4. Atividade 2, eu expliquei para vocês no vídeo de explicação, que era para vocês fazerem a pesquisa e estaria escrevendo no caderno. Então, vamos agora para a página 120. Temos aqui o textinho do campo para a cidade, onde mostra a industrialização de 3 matérias-primas, como eu havia explicado para vocês no vídeo de explicações da semana. A, onde a matéria-prima é o leite, e vai ser o que? A fabricação do queijo. Na atividade B, onde a matéria-prima é o minério, para fazer o que? A fabricação de panelas, como vemos na imagem. E na atividade C, a nossa matéria-prima é o algodão, onde a sua etapa final, após a industrialização, é a roupa, né? Camisetas, roupas. Então, com base nessa sequência, nesse esquema, vamos agora completar o quadro na atividade 3. Aqui temos 4 colunas. A primeira coluna era para vocês escreverem qual é a atividade, o nome da atividade para obter a matéria-prima. Na segunda coluna, o nome da matéria-prima, qual é a matéria-prima. Na terceira coluna, qual é o produto que será fabricado. E a quarta coluna, onde é consumido, né, esse produto já industrializado. A primeira linha eu deixei de modelo para vocês, referente ao quê?
a sequência A aqui de cima. Então, qual é a atividade para obter aqui o queijo? Né? O queijo vem da onde? Dos animais. Então, o nome da atividade é o quê? A pecuária. A matéria-prima utilizada para a fabricação do queijo, o leite. Qual é o produto final da industrialização? O queijo. E onde é consumido o queijo? Tanto no campo quanto na cidade. Tá bom? Então, a B e a C vocês deveriam de fazer. Então, vamos para as correções. A B. Qual é o nome da atividade para obter a matéria-prima? Lembra que eu falei para vocês que precisava pesquisar se fosse necessário? Então, essa atividade chama-se extrativismo mineral. Qual é a sua matéria-prima? Minério de ferro. Qual é o produto industrializado? As panelas de ferro. E onde é consumida essas panelas de ferro? Tanto no campo quanto na cidade. E na atividade C, né, do algodão, qual é a atividade para obter essa matéria-prima? A agricultura, né, onde é plantado e colhido o quê? O algodão. Então, matéria-prima, algodão. Qual é o produto que será industrializado, realizado, feito em uma indústria? A camiseta. Quem são os consumidores de camisetas, de roupas? Onde eles moram? Tanto no campo quanto na cidade. Então, essas são nossas respostas corretas. Por favor, corrijam aí o quadro. E aqui na página 121 temos o texto da cidade para o campo. Conversamos um pouco já sobre ele no vídeo de explicações. Li para vocês a atividade 4, respondi ela para vocês. Então, vamos para as correções de ciências, dando início na página 130. Nesta página, no texto Os Materiais e a Água, aprendemos um conteúdo muito importante, que são os materiais impermeáveis e os materiais permeáveis. O que são os materiais impermeáveis mesmo? É onde a água, né, líquidos ou gás, não consegue passar nesse material. E os materiais permeáveis é quando a água consegue adentrar nesse material, modificando o quê? A sua forma, ok? Por exemplo, materiais impermeáveis. Materiais feitos de alumínio, por exemplo, os talheres, a colher, o garfo, a faca, enfim, a água não consegue adentrar dentro deles, então são materiais impermeáveis. E o material permeável, por exemplo, o papel, a caixa de papelão, quando entra em contato com a água, eles modificam seu estado original. Sabendo disso, temos aqui a atividade 1, temos uma imagem de várias pessoas numa praça, brincando, passeando, se divertindo no seu momento de lazer. Depois temos a atividade A e B. A atividade A da 1 pergunta: cite um objeto da imagem feito de material impermeável, ou seja, onde o líquido não consegue adentrar nesse material. Por que é importante que esse objeto seja impermeável? Então, nossa resposta correta, ela pode ser pessoal, mas materiais impermeáveis que contém na imagem são o quê? Latas, as latas, por exemplo. Vemos aqui, né, duas pessoas segurando algumas latinhas e é um material impermeável. E aqui continua: por serem impermeáveis, mantém o líquido em seu interior. Tá vendo? O líquido não sai para fora, por isso que o líquido fica dentro do quê? De latinhas. Então, é muito importante que ele seja impermeável. Na atividade B, de que material pode ser feito o banco à direita, pessoal? Esse banco da imagem, para evitar que ele fique encharcado. Então, do que será que é feito esse banco para ele poder ser impermeável? A água não adentrar dentro dele. Então, nossa resposta correta, ele pode ser feito de diversos materiais impermeáveis, como metal, plástico, rochas, entre outros. Assim, finalizamos as nossas correções da semana e até a próxima videoaula.